espinossauro, um predador perspicaz e lendário. Ninguém nunca soube como ele foi criado e de onde ele surgiu. Mistérios apontam que ele era uma criatura feita ilegalmente na Ilha Sorna. E os mistérios deste incrível predador só continuam até agora. E mesmo após isso, anos se passaram e dúvidas sempre tem em relação a ele. Por que foi criado, como foi criado e por que ele é diferente. Claro, na época de 2001, se acreditava que o espinossauro tinha exatamente essas poses, com braços gigantescos, garras e um crânio semelhante ao do icônico Baryonyx, que era o seu primo mais próximo, assim como o Suchomimus. Enfim, diferenças tem, isso é inquestionável, porém o design para a época era bastante aceito, querendo ou não, e justamente por isso que mistérios vivem rondando até agora. Querendo ou não, tudo que a gente sabe do espinossauro é que ele é um animal extremamente territorial e sanguinário, fez vários massacres e, sem dúvida alguma, é assustador de parar para pensar que esse animal matou um próprio tiranossauro. Aqueles que acreditam que o indivíduo de acampamento jurássico é o mesmo, mas informações apontam que tem suas dúvidas. Pode ser outro espinossauro. E essa é a principal questão. Pode ter sim outro espinossauro. Aqueles que negam com todas as forças, mas de confirmações e informações apontam que a possibilidade de ser outro espinossauro realmente existe. Claro, o espinossauro de Rebirth, o grande predador que é descrito como um predador das águas da ilha, como um sentinela, melhor dizendo. Estes espinossauros são totalmente diferentes do indivíduo que a gente conhece, e o que gerou bastante polêmica e bastante dúvidas. O espinossauro gera mais dúvidas do que respostas. Primeiro de tudo, por que esses espinossauros são diferentes e o que fizeram eles serem rejeitados? O seu comportamento mega agressivo? É uma forma de se pensar. Acredito principalmente que o espinossauro de Rebirth, os 3 espinossauros, têm suas próprias características, mas ainda assim são semelhantes entre si. Então por que o espinossauro de Jurassic Park 3 é tão diferente e o que fez ele se tornar daquele jeito? Eu tenho uma suposição. O espinossauro de Jurassic Park 3 era um indivíduo, uma das várias tentativas de criar o espinossauro. Os de Rebirth são os primeiros testes, as primeiras versões. Porém, como se eles não tinham uma base científica que se acreditava na época, começaram a rolar hipóteses que aqueles espinossauros eram falsos demais e não era algo agradável para o público. Talvez seja por conta dos seus comportamentos mega agressivos, ou porque eles queriam algo diferente para chamar mais atenção ainda do público, já que o grande Tiranossauro Rex já era uma baita atração. Mas ainda assim, eles ainda tinham algumas diferenças. O que eu acho? Bom, provavelmente olharam para esses espinossauros mais cientificamente acurados e devem ter pensado se esses indivíduos eram extremamente diferentes do que se acreditava. Principalmente a cauda de salamandra, o comportamento e a espinha dorsal. Era como se fosse uma aberração naquele tempo. E o espinossauro que a gente vê na franquia atualmente seria a versão perfeita, a versão definitiva do que se acreditava que era o indivíduo atual. Mas para chegar naquele nível, modificações tiveram. Por exemplo, mudança no genoma e, por conta disso, o espinossauro acabou não dando muito certo. Ou, tem uma segunda hipótese, o espinossauro, na verdade, ele é um dinossauro que foi clonado assim como todas as outras versões de dinossauros. De acordo com a informação de um amigo meu, que tá aqui o nome dele, Martzilla, se eu não estou equivocado, a informação dele aponta o seguinte: o espinossauro de Jurassic Park 3 foi criado como qualquer outro dinossauro, sem interferência genética, sem
nenhuma, como posso dizer, modificação para ele ser mais mortal. Ele simplesmente foi criado como qualquer outro dinossauro, como o Rex, por exemplo. Mas ainda assim, os fãs podem até regalar os olhos ou fazer uma cara fechada para isso, pois não justifica o comportamento mega agressivo. Mas justifica sim. Em Jurassic Park 3, o indivíduo teria um filhote, e que este filhote em si seria morto. E você pode pensar que isso nem faz sentido, nenhum registro na versão final faz dar a entender que isso realmente aconteceu ou que o filhote estava lá. Será que não estava? Agora eu te pergunto, como é que um ferimento do Cooper em seu braço ferido foi causado pelo mesmo espinossauro que o matou, o que estava perseguindo ele com toda a sua fúria? Então, qual é o sentido de uma pequena ferida no seu braço estar tão ferida ao ponto de continuar vivo? Algo menor fez aquilo, e não foi os Velociraptors, pois naquele momento os Velociraptors nem sabiam da existência dos personagens da ilha. Então, somente um indivíduo teria feito aquilo, e foi o espinossauro filhote. Mas ele foi descartado por problemas de tempo e também que o roteiro estava bagunçado demais. Então acabaram descartando. O espinossauro de Jurassic Park 3, a maioria diz que ele é macho, mas na verdade tudo dá a entender que aquele indivíduo é uma fêmea, coisa que ainda implica como o de acampamento jurássico, que muitos ainda dizem que ele poderia, o de acampamento jurássico seria uma versão macho, por isso que é maior, bem maior. Mas há aqueles que acreditam que é o mesmo indivíduo e que cresceu, e sua coloração não foi para se adaptar a um ambiente desértico. Enfim, como eu já disse, eu faço mais parte da questão que não acredita que é o mesmo indivíduo. Enquanto não tiver uma confirmação precisa e totalmente afirmada por um produtor realmente de cinema, não tem como eu falar que é ou não é o mesmo indivíduo. Eu acredito que não. E mesmo que aquelas pessoas dizem que o próprio produtor de Acampamento Jurássico tenha dito que se acreditava que poderia ser sim o mesmo indivíduo, eu particularmente acredito que não. Porque tem outras aspas que ele diz que ele criou para ser semelhante ao mesmo indivíduo de Jurassic Park 3. E esta frase dizendo semelhante ao mesmo indivíduo de Jurassic Park 3 ainda gera um debate. O que ele estava querendo dizer? Talvez na cabeça dele ele tenha pensado que poderia ter sim o mesmo indivíduo. De acordo com as informações mais precisas, ele na verdade não pode afirmar nada. E quem tem a palavra final são os grandes estúdios da Universal da parte de cinema. Sim, a parte de cinema que decide se aquele é válido ou não. Por exemplo, eles confirmaram que os dinossauros que apareceram em Domínio, junto com a Rex, era Buck e Dom. Isso é oficial. Por exemplo, eles também confirmam tudo em questão de dinossauros ou personagens e acontecimentos. A confirmação final, quem bate o martelo, é sempre a produtora cinematográfica e não das séries. Então, a gente vê que tem uma hierarquia diferente. Eles não podem dizer que é o mesmo. Eles podem dizer que criaram pensando que poderia ser. Mas, no fim das contas, ninguém mencionou nada. Desde Acampamento Jurássico, desde o seu lançamento, ninguém se pronunciou. E o nome do espinossauro de Jurassic Park 3 tem seu nome revelado em um jogo. E o nome dele é Spino. Sim, apenas Spino. Aí tem aquele nome feito por fã, Snoke, que esse nome se originou pelo barulho que ele faz quando quebra o pescoço do tiranossauro burro. Crack, pois é. E mesmo assim, as dúvidas só permanecem. Então, os espinossauros de Rebirth, o início, como eles ficaram daquele jeito? Bom, talvez na história, como eles são ditos como falhas, podem ter utilizado o DNA do espinossauro, ou melhor, um espinossauro mais completo. E com esse genoma, tentaram fazer um clone perfeito. Só que esse clone nasceu com umas características diferenciadas, pegando partes de Baryonyx e tentando dar uma misturada só para preencher o que estava faltando, assim como eles sempre faziam. Porém,
Desta vez, não saiu como eles pensavam, e o espinossauro ficou com essa forma que a gente conhece, com parte maior do DNA do que era o real espinossauro, e partes do Baryonyx para preencher o que estava faltando. E bom, uma observação aqui. Muitos dizem que o Baryonyx, ou melhor, o espinossauro de Rebirth, se parece muito com o Baryonyx de Dominion e de todas as outras sagas. Enfim, de fato, eles se parecem, até porque eles são primos. Faria nenhum sentido que eles não fossem nem parecidos. Eu estranharia, para falar a verdade. Mas ainda assim, pensando nisso, chamam ele de Baryonyx gigantesco de vela, coisa que não faz o menor sentido. Pois já vou te explicar o porquê. A característica desse espinossauro novo é que ele era mais parrudo, cauda gigantesca de salamandra, garras grandes e pernas relativamente grandes ainda. Bom, as suas placas dorsais ainda assim são diferentes e aparentemente maiores, cada um de um formato e cor diferente. O crânio, ainda assim, lembrando um espinossauro real, e que muitos afirmam que parece bastante o Baryonyx. E de fato, lembra um pouco, mas é muito mais próximo do espinossauro de verdade. Vocês podem debater aqui o que quiserem, mas uma coisa é fato. Próprios paleontólogos que fazem vídeos no YouTube comentaram sobre o design do espinossauro. E eles falaram que sim, não está perfeito, mas está próximo do que se acredita que é o animal, mesmo que tenha essas diferenças. E o formato do pescoço do espinossauro, na realidade, não se sabe como era, pois não temos nenhum fóssil e registro de como realmente poderia ser. Então é tudo mera suposição. Temos partes da mandíbula do espinossauro, também não temos. Então a parte da mandíbula poderia fazer total diferença. E por isso, o espinossauro de Rebirth não pode ser dito como infiel, pois tem várias peças faltando. Então, a forma que eles fizeram o espinossauro de Rebirth não é uma regra. Pode ser o mais próximo do que era o espinossauro realmente, e que as reclamações, no fim das contas, não tem cabimento, pois realmente o animal que eles fizeram é realmente muito próximo, claro, baseado nos materiais que foram encontrados do indivíduo.